No episódio anterior, nosso garoto descobriu que sua waifu estava em grave perigo. Sem hesitar, ele correu em direção à localização dela, determinado a salvá-la. Mas, assim que Fubuki estivesse segura, ele tinha certeza de uma coisa: Don Shang-Yi iria aprender uma lição dolorosa. Dando continuidade à história, Lucian mal teve tempo de recuperar o fôlego antes que a primeira besta explodisse para fora do chão. Suas mandíbulas gigantes se abriam, como se tentassem engoli-lo inteiro. Mas Lucian, com um único golpe de sua longa lança, cortou a besta ao meio. O vento passou zumbido por seus ouvidos, enquanto ele seguia em frente, deixando para trás apenas os restos das outroras poderosa besta de nível 8. Todos atrás dele, os generais das estrelas só conseguiam encarar, boquiabertos, sem palavras. Um golpe. Aquela besta era para ser um pesadelo de enfrentar. E esse cara derrotou como se estivesse espantando uma mosca. Quem era esse homem? Eles não conseguiam acreditar. Ele estava mesmo entrando em uma caverna de nível duplo S durante uma revolta de nível 10, algo do qual até os lutadores mais poderosos fugiriam. Ele tinha enlouquecido? Não havia como alguém sobreviver àquilo. Não importava o quão forte ele fosse. Enquanto isso, Don Shang-Yi estava de lado, com um olhar fixo em Lucian, observando o avanço sem medo dentro da caverna, sem sequer pensar duas vezes. Em toda a sua vida, Don Shang-Yi já tinha visto muitas pessoas marcharem rumo à morte, mas nunca alguém fez isso com tamanha calma, com tanta clareza absoluta. Não havia nem um pingo de hesitação ou medo no olhar de Lucian. Esse é o tipo de homem que a minha irmã está apaixonada, pensou ele. Em pouco tempo, Lucian alcançou o 5º nível da caverna. Sinceramente, ele poderia ter chegado ainda mais rápido se não fosse todas essas bestas irritantes bloqueando seu caminho. Embora isso não importasse, já que nenhuma delas sobrevivia a mais de um golpe, a boa notícia: ele havia conseguido checar as informações pessoais de Fubuki no Reino dos Sonhos antes de chegar ali, e isso confirmou que ela não estava morta. Então, mesmo presa no fundo da caverna, ela ainda estava viva, mas isso não significava que ele poderia dar o luxo de demorar. Tudo podia mudar rápido. Ele precisava encontrá-la. Aguente firme, Fubuki, eu estou indo, ele pensava. Enquanto isso, do outro lado da caverna, Fubuki se encontrava presa em um lugar nada ideal, bem no meio do estômago, ou talvez do intestino, de uma besta gigante. Não tenho certeza. O espaço era estreito e escuro, e espinhos afiados revestiam o interior da criatura. Ela tossia levemente. O ar estava pesado com um cheiro de decomposição. Felizmente, o pingente que Lucian havia lhe dado brilhava suavemente, formando uma barreira protetora ao redor dela, mantendo-a segura, por enquanto, pelo menos. Sentindo a onda de desconforto, Fubuki olhou ao redor e começou a devagar. Espere, eu ainda estou viva? Ela conseguia sentir a energia do pingente em seu pescoço, e logo percebeu que ele havia salvado. Sua última lembrança era ter sido engolido por uma besta aterradora. Agora, ao se levantar levemente, concluiu que deveria estar dentro do estômago dela. Nojento, o lugar era repulsivo, mas ela não ia simplesmente ficar sentada ali. Decidiu explorar um pouco, mesmo com tudo tão horrível. Mas, assim que começou a se mover, algo viscoso roscou em sua perna. Ela se virou. Ótimo, tentáculos. Um deles se enrolou em sua perna, e no piscar de olhos, o que aconteceu depois? Bom, digamos que esse não é o tipo de história, mas estava ficando estranho demais, até mesmo para ela. Fubuki não conseguia se mover, mas ainda segurava o pingente. Então, a ponta do tentáculo se abriu, revelando uma boquinha grotesca, cheia de dentes afiados. E sim, era tão assustador quanto parecia. O pingente pulsou com luz, uma explosão de energia disparou, e em um instante, os tentáculos explodiram e desapareceram em segundos. Fubuki ficou encarando, surpresa, percebendo que o pingente conseguia sentir perigo. Mas havia um problema: a energia psíquica que Lucian havia selado dentro dele estava se esgotando rápido, e ela não fazia ideia de quanto tempo ainda duraria. Ela olhou para suas roupas. Sério? É isso que eles chamam de fanservice? O fluido ácido dos tentáculos estava começando a dissolver seus trajes, e tudo ali dentro estava coberto daquela substância. Ela precisava sair dali logo. Ou talvez nem desse mais para mostrar isso no YouTube, né? O ar dentro da besta era espesso e fedido, e mesmo sendo um artista marcial de 6º nível, Fubuki não tinha certeza de quanto tempo conseguiria aguentar. Reunindo o resto de suas energias psíquicas, ela socou a parede. Surgiu uma pequena rachadura, mas só isso, cerrando os dentes, ignorou o esforço mental e continuou atacando. Mas não importava o quanto golpeasse, a parede parecia sólida como
como sempre. Como foi que isso aconteceu? Pensou Fubuki, escorrendo até sentar no chão. As paredes do interior daquela besta de nível 8 eram simplesmente resistentes demais. Exausta, ela ficou ali, a mente afundando numa sensação profunda de desespero. Acho que esse é meu fim. Ela começou a pensar. Curiosamente, ela não estava com medo, apenas um pouco arrependida. Foi então que seu lar escorregou de seu bolso, iluminando o espaço escuro com um brilho fraco. Claro, não havia sinal ali embaixo, mas, mesmo assim, ela abriu os contatos e encontrou o nome de Lucian. Ficou encarando a foto dele, tocando no nome dele algumas vezes. Mesmo sabendo que não iria conectar, sua expressão permaneceu calma. Embora não esperasse um milagre, uma lágrima escorreu pelo canto de seu olho. Seu corpo sentiu o peso total da drenagem de sua energia psíquica. A barreira protetora do pingente piscou e se apagou. O ar pesado e potrido invadiu seus pulmões. Respirar ficou muito mais difícil. Suas pálpebras começaram a se fechar. O celular escorregou de sua mão, caindo no chão com um som suave. Com um suspiro silencioso, seus lábios formaram um último sussurro. Lucian. E então, como se a barreira estivesse esperando por aquele momento, os tentáculos voltaram a se mover, enrolando-se nela mais uma vez, cobrindo-a lentamente. Fubuki permaneceu imóvel, sua consciência se apagando. Em seu coração, pensou: talvez, na próxima vida, eu não fuja dele. De volta à caverna, as bestas que ele encontrava ficavam mais fortes a cada minuto. Mas ele era movido pela fúria, atravessando tudo em seu caminho. Ele conseguia sentir um pingente que ele havia dado a Fubuki, pois ele continha um traço de sua energia psíquica, permitindo rastrear sua localização. Porém, havia um problema. O sinal estava ficando fraco, estava quase inexistente. Será que ele estava longe demais? Lucian franziu o seio. Se fosse esse o caso, teria que virar aquele lugar inteiro de cabeça para baixo. Mais bestas surgiram diante dele, qualquer uma delas forte o bastante para causar destruição lá fora. Lucian respirou fundo. O ar ao redor estalou com uma aura grandiosa de fogo e gelo e se ergueu no céu. Ele ativou seu caminho marcial perfeito e, em segundos, as bestas tiveram seus pés congelados no chão, antes mesmo de conseguirem reagir. Sua aura explodiu ainda mais quando ele ativou o caminho do massacre. Naquele instante, a luta se tornou completamente desigual. Sua lança se movia com velocidade e poder aterrador, dilacerando centenas de bestas a cada golpe. Seus corpos voavam pelo ar, com um boneco de pano. Mas eram muitas. Droga, isso está desperdiçando tempo demais. Eu preciso chegar até lá agora. Sem pensar duas vezes, ele saltou alto no ar e liberou todo o seu poder. Concentrou tudo em sua lança e arremessou para baixo. No mesmo instante, parecia que o próprio céu estava desabando. O ataque atravessou as bestas, despedaçando camada após camada da caverna. Ele não perdeu um segundo. Mergulhou logo em seguida, despecando pelos níveis inferiores. 15º andar, 20º, 40º e num piscar de olhos. Então, de repente, seus sentidos psíquicos captaram um pulso fraco. Finalmente te encontrei. Mal conseguia conter a hesitação. Lucian cerrou o punho e socou a parede à frente. Quando a poeira abaixou, seu olhar fixou em uma besta gigantesca. A criatura também o percebeu. Então, abriu sua enorme boca para atacá-lo. Ele sentia a aura de Fubuki, enfraquecendo rapidamente. Seu desgraçado. Sua fúria explodiu quando a besta disparou um poderoso raio de energia. Lucian não recuou. Seus olhos queimaram de ódio. Então foi você que machucou ela. Ele reuniu toda a sua força no punho e, sem desviar, avançou de frente contra o ataque da besta. Socou a rajada de energia e, para o choque da besta, a despedaçou como se não fosse nada. A criatura piscou, surpresa, mas não teve tempo de reagir. No instante seguinte, Lucian saltou no ar e pousou sobre a cabeça. Com força brutal, rasgou a besta ao meio, partindo em dois. Dentro da criatura, Fubuki estava encolhida, quase inconsciente. A besta soltou um último rugido agonizante, enquanto seu corpo se rompia e um feixe de luz atravessou para dentro. Os olhos de Fubuki se abriram lentamente. Por um momento, ela achou que seu fim havia chegado. Então, de repente, os tentáculos que aprendia explodiram em pedaços. Ela ouviu alguém chamando seu nome. A voz era tão familiar. Quando o corpo da besta desabou, Fubuki começou a cair suavemente. Mas, antes de tocar o chão, dois braços fortes a seguraram. Era Lucian, sorrindo para ela. Fubuki, eu estou aqui. Por um instante, Fubuki congelou, sua mente em caos. Lucian deu um olhar suave e tranquilizador. Ei, Fubuki, vamos pra casa. E naquele instante, o inferno que engoliu Fubuki foi rasgado ao meio. A besta que aterrorizava andares anteriores não caiu. Foi apagada da existência.
Entre pedaços, sangue e energia explodindo no ar, Lucian segurava Fubuki nos braços, como se nada naquele mundo fosse mais importante do que aquele único momento. Mas engana-se quem acha que isso é o fim, porque agora Dong Shang-Yi ainda respira. Os responsáveis por isso ainda caminham livres, e quando Lucian voltar à superfície, a verdadeira caçada vai começar. Se você acha que essa descida ao inferno foi absurda, espera até ver o que acontece quando ele decidir transformar vingança em massacre. Então já deixa o like e se inscreva no canal, porque no próximo episódio não vai ter fuga, não vai ter perdão, só vai ter destruição.